Salve, torcedor vascaíno, tudo bem com vocês? Espero que sim. Elias chegou para mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje vamos trazer as últimas informações do Gigante da Colina, porque tem jogadores aí sendo ventilados como possíveis reforços do Gigante da Colina. A gente vai trazer aqui todas as informações. O Vasco já está aí, né? Cerca de 10 dias aí de férias. O time principal, o elenco geral do Vasco, né, vai se reapresentar amanhã no CT Moacir Barbosa para o técnico Fernando Diniz aí começar a intertemporada do Vasco. O Vasco que conta com o retorno de DVD Estrela para estar incorporando aí, né, o elenco principal e sendo aí reforços caseiros do time para esse segundo semestre, onde o Vasco tem diversas decisões. Tem decisão aí dos playoffs da Sula e também das oitavas de finais da Copa do Brasil. Então o Vasco vai precisar do seu elenco aí completinho, né? O professor Fernando Diniz ter aí bastante opções e tem, né, a situação de jogadores aí que podem ser reforços para o técnico Fernando Diniz, né? E o novo executivo Admar Lopes vai estar trabalhando para estar contratando, né, principalmente reforços pontuais. Isso foi o que o Admar Lopes deixou bem, né, explicado na sua coletiva, né, de apresentação como novo diretor executivo do Vasco. Admar falou, né, que não ia contratar jogadores aí, né, com status de aposta. E é isso que a gente vai falar aqui agora no vídeo, né, dos jogadores que foram ventilados aqui, que para mim tem status aí de aposta. E eu vou deixar aqui bem explicadinho aqui para vocês. E vamos lá começar, né, falando deles. O primeiro nome é o do Ronald, jogador do Swansea da segunda divisão do campeonato inglês, né? O time que joga na segunda divisão aí da Premier League, para ser exato. Ronald no Swansea tem 67 jogos e tem aí 6 gols e 7 assistências. Ronald é cria do Atlético Goianiense, já teve passagem aí pelo Grêmio Anápolis e também pelo Estrela Amadora de Portugal. O Estrela Amadora que ele se destacou, né, e depois foi contratado pelo Swansea da Premier League aí, né, da segunda divisão da Premier League, por cerca de 1 milhão de euros. E o Vasco tem interesse na contratação desse jogador chamado Ronald, que, segundo o jornalista Nicola, né, o Vasco pode estar contratando e tem interesse nesse jogador chamado Ronald. Não só o Vasco, outros times aqui também do Brasil tem interesse em Ronald, que para mim, um jogador aí de 24 anos, mas tem status, né, de aposta. Um jogador que, na minha humilde opinião, mesmo sendo jovem, né, tem muitos poucos gols aí. Contei a quantidade de gols que o Ronald fez em sua carreira aí, né? Mais de 100 jogos, apenas 17 gols no total, né, na sua carreira, números aí muito fracos. Nesse último time dele no Swansea, inclusive ele joga até hoje, ele tem apenas aí 6 gols em 67 jogos. Números aí, na minha opinião, números muito fracos. 7 assistências, né? Praticamente aí calculando 13 participações aí em gols direto. Quando não é gol, é assistência. Mas, cara, muito fraco, na minha opinião. Assim, não vou julgar, né, também chamar o jogador de fraco, porque de repente vamos supor que amanhã o Admar Lopes chega ali, manda um contrato para ele. Ele assina aí como novo jogador do Vasco, a gente tem que apoiar. Mas eu acho que não é hora de ficar apostando, não é hora de ficar, no caso aí, dando tiro a esmo, né? Tem que dar um tiro certeiro para trazer aí um jogador que possa realmente ajudar
time do Vasco. Em relação aí a valores, no caso aí do Vasco contratar o jogador Ronald do Ansel, o valor aí do jogador está em torno de 2 milhões de euros, né? Por menos de 2 milhões de euros, o time da Inglaterra não vai liberar. Essa é a informação que o jornalista Nicola deu aí, né? E eu só estou vindo aqui trazer para vocês. E já deixei minha opinião, que eu acho que é um jogador que vem com status de aposta. Se realmente o Vasco tentar aí, ou contratar, né? No caso, vem com status de aposta, eu acho que não. É o momento. O Vasco tem que dar aí um tiro certeiro no mercado e trazer jogadores aí das possíveis posições, né, que o Vasco mais precisa. Tem que trazer jogadores com status aí para vir para ser titular, para brigar a posição. Segundo a Admar, né, o Vasco busca aí um volante, busca um atacante, né, de lado de campo, busca uma sombra para o Verratti, busca um meio de campo. Essas posições aí que o Vasco vai atacar, né, cerca aí de 4 posições que o Vasco pode estar tentando aí trazer jogadores para essas posições, mas para vir com o status de titular. O outro jogador que a gente vai falar agora é outro que, na minha opinião, eu vou primeiro falar dele, né, mas já acho também que vem com o status de aposta, caso o Vasco fazer aí, né, o esforço de trazer aí, contratar esse jogador, que é o ex-santista Gabriel Pirani, ex-Santos, ex-Fluminense. Pirani jogou aí nos 2 times. No Santos, o Pirani jogou 77 jogos, tem 5 gols, 5 assistências. Ele é cria do Santos, né? Depois ele teve uma passagem no Fluminense, 24 jogos, 2 gols. Inclusive, Pirani jogou no Fluminense, campeão da Libertadores de 2023. De repente, a gente não pode nem julgar por esse ano aí do Fluminense, porque foi um ano bacana, né? O Fluminense foi campeão carioca, campeão da Libertadores, e o Pirani estava no seu elenco. De repente, não teve aí muitas oportunidades aí, né, de ter aí uma quantidade maior de jogos, até mesmo chance aí de fazer números de gol maior, né? Até mesmo contribuir com assistência, porque ele não contribuiu com nenhum enquanto ele estava no Fluminense. Então, a gente não pode chegar aqui, né, e falar sobre o Pirani nessa passagem de 2023 no Fluminense. E depois ele retornou para o Santos, e depois o Santos vendeu ele para o DC United, time que joga MLS, time dos Estados Unidos, DC United. Nesse time dos Estados Unidos, o Gabriel Pirani tem cerca de 60 jogos, 9 gols e 3 assistências. É nítido aí que o Gabriel Pirani tem uma minutagem maior no time da MLS, porque os números dele, né, aumentou aí a quantidade de gols e assistência. Então dá para ver que o jogador evoluiu, né? Um jogador jovem, 23 anos, Gabriel Pirani. E esse jogador também foi ventilado para ser possível reforço do Vasco. E já deixo minha opinião também, seria uma contratação que viria com status de aposta. Eu acho que o Vasco não pode ficar dando tiro a esmo, como já citei aqui. O Vasco tem que dar aí um tiro certeiro e trazer jogador para brigar pela posição de titular. Um jogador que seja aí mais decisivo, né, para o nosso elenco, que venha contribuir mais aí, né? Sendo que esses 2 jogadores aí, né, que eu citei, o Ronald joga aí como um ponta. Já o Gabriel Pirani é um meia que também joga como ponta. Só para deixar vocês aí informados sobre as posições aí desses jogadores. O Pirani é um meia e o Ronald é um atacante aí de lado de campo. Mas o Pirani também faz também no lado de campo, né? Só para deixar vocês aí cientes dos jogadores que a gente citou aqui. Ambos aí jogam como atacantes, ambos jogam como atacantes ofensivos aí, né?
Mesmo o Pirani sendo meio campo, ele é um meia ofensivo. Então aí ambos são atacantes. E é isso, torcedor. Nosso vídeo hoje é um vídeo um pouco, mais curto aí. Já deixei minha opinião sobre os dois jogadores. Na minha opinião, é aposta. Não tem nem muito o que dizer, né? O Vasco tem aí outras sondagens de jogadores aí como o Elinho, que esse seria um jogador para vir, para brigar pela posição de titular, do Vasco. Tem também, Brian Rodrigues, que o Vasco inclusive fez proposta no início do ano, pode estar refazendo aí uma proposta para tentar contratar o meio uruguaio Brian Rodrigues, que inclusive é o mesmo valor aí do Elinho no Transfermarkt. No caso aí o Brian Rodrigues ainda está aí um pouco mais barato que o Elinho, E o Brian Rodrigues tem muitos gols aí pelo América do México. É um jogador de peso. Eu acho que seria até mais interessante o Vasco tentar trazer o Brian Rodrigues do que o Elinho, Porque tem uma diferença aí de preço. O Elinho tá mais caro que o Brian Rodrigues no Transfermarkt, sendo que eu acho que, na minha opinião, o Brian Rodrigues aí seria um jogador que daria mais certo aqui no Vasco, Até porque é um jogador também que tem passagem aí pela seleção uruguaia. Constantemente ele é convocado pela seleção uruguaia. Já o Elinho não é convocado para a seleção brasileira. Então acho que é mais jogo, Você trazer um jogador mais barato que tem mais gols, no caso aí na carreira, que no caso é o Brian Rodrigues, do que você tentar trazer o Elinho, que é mais caro, tem menos gol aí. E na minha opinião, não joga mais do que o Brian Rodrigues. Tem outros jogadores que foram oferecidos, Lorenzo Scipione, tem o Lorenzo Scipione volante, tem um atacante Alan Lescano, também foi oferecido, ambos da Argentina. Alan Lescano joga no Argentino Júnior, Lorenzo Scipione no Tigres. E também Javier Ruiz, que foi oferecido, jogador do Independente. Lucas Cepeda, do Colo-Colo, que foi oferecido também. No caso, oferecido não, acho que especulou o Lucas Cepeda, no caso. Já até falei desse jogador aqui no canal, jogador chileno do Colo-Colo. Tem um peruano também, que foi oferecido, Sérgio Pena. E é esses jogadores aí, cara. Vamos ver como é que o Admar Lopes vai trabalhar para contratar o que o Vasco precisa, A gente já vem trazendo aí bastante informações e nomes aí de jogadores que foram oferecidos e jogadores também que o Vasco sondou. Esses nomes aí estão incluídos no que eu acabei de falar, Jogadores especulados e jogadores que foram oferecidos. Agora a gente tem que aguardar o Admar Lopes para resolver quais jogadores aí que ele vai estar fazendo propostas oficiais aí para ser contratados pelo Vasco. E também a gente tem que aguardar jogadores do atual elenco, como Alex Teixeira, Puma Rodrigues, Paulinho, Jair, Felipe Coutinho. Jogadores que têm vínculos encerrando agora ou no meio do ano ou no final do ano. A gente tem que aguardar para ver o que o Admar vai fazer, para resolver logo essa situação aí de renovações, para encaminhar, pelo menos a permanência dos jogadores aí que o Vasco mais utiliza, como no caso o Coutinho, como no caso aí do Paulinho, do Puma Rodrigues, jogadores também aí, como no caso do Jair, e também o Vasco fez investimento altíssimo e tem que tentar aí pelo menos renovar mais um tempo para depois tentar recuperar parte do investimento. Já no caso Alex Teixeira, é um jogador que não faz falta no elenco, mas dizem que ele é importante aí pro vestiário. Não sei se vale a pena segurar aí mais uns meses aqui no Vasco. E aí, se amanhã o time se reapresenta, no CT Moacir Barbosa,
o técnico Fernando Diniz aí vai dar procedimento à intertemporada do Gigante da Colina. E a gente fica aguardando aí ansiosamente, né? Como é que vai ser a intertemporada e também aí a situação de renovações, jogadores aí que podem ser contratados. A gente fica aguardando aí e qualquer informação, qualquer notícia aí a gente vai trazer aqui no canal para você ficar atualizado sobre tudo aí do Gigante da Colina. Tamo junto, fiquem com Deus. Obrigado aí por ter assistido até o final. Fiquem com Deus aí. Saudação vascaína.